Os serafins diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Palavras do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Muito bem-vindos ao nosso culto. Com essas palavras eu quero acolher a todos para a nossa celebração neste final de semana, neste domingo, também chamado de Domingo de Trindade. Isaías relata nesta passagem a sua visão, na qual ele vê a presença gloriosa de Deus, ele se encontra na presença de Deus. Isso lhe causa espanto, isso lhe causa medo, mas no final Deus o chama para ser seu profeta e a conclusão é Isaías falando: Eis-me aqui, Senhor. Nós também somos chamados por Deus a sermos profetas seus neste mundo, especialmente em tempos conturbados nos quais vivemos. Não podemos nos calar, não podemos deixar de anunciar a verdade e denunciar as injustiças e as mentiras que são propagadas. É para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos convida. Por isso Deus também nos dá a sua palavra, que é a verdade, que nos orienta, que fortalece e anima. Então, celebramos o nosso culto em nome deste Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a nós iniciarmos cantando. Termos um momento de oração, convido a baixarmos a cabeça, fecharmos os olhos, vamos falar com Deus. Pai de bondade e misericórdia, nós te louvamos por tua fidelidade. Nós te louvamos porque tu nos chamaste a sermos teus discípulos, teus profetas. Obrigado, Senhor Deus, por nossa vida, por todo o cuidado e proteção a nós dedicados.
Reconhecemos, eterno e bondoso Deus, que somos pecadores e falhamos como teus filhos e filhas. Assim como Isaías, também nós temos medo de aceitar o teu chamado. Muitas vezes nos escondemos e nos calamos diante das injustiças, das maldades, diante do preconceito e do descaso para com a vida. Perdoa-nos quando nossos atos e palavras causam sofrimento, dor e mágoas. Quando nossas atitudes e pensamentos não condizem com a Tua palavra. Concede-nos, Senhor Deus, o Teu perdão e derrama sobre nós a Tua paz. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente e nos capacite ao ouvirmos e meditarmos na Tua palavra. E que assim também nós possamos ser desafiados, chamados a sermos sal e luz neste mundo. Assim oramos, pedindo e agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus vem a nós, no Salmo 86, versículo 5, diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. De fato, quando buscamos e invocamos ao Senhor, pedindo o seu perdão, Deus é bondoso e misericordioso. Que assim Ele conceda a mim, a ti e a todos nós o seu perdão. Amém. Nos últimos dias tem crescido o número de pessoas vítimas do Covid-19. Tanto pessoas contagiadas, como também cresce o número de mortes. Aliado a isso, cresce o ódio e o racismo mundo afora. Notícias de violência, de crueldade e de descaso com a vida humana são cada dia mais comuns. Por isso queremos pedir a Deus que Ele tenha piedade de todos aqueles que estão sofrendo por esses e por tantos outros motivos. Faremos isso clamando juntos enquanto cantamos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Ouçamos a palavra do Evangelho segundo o evangelista Mateus, no capítulo 5, os versos 13 a 16. Assim nos diz a palavra de Deus: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Até aqui, palavra do Senhor. Louvamos a Deus cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem
este momento em que nós meditamos na palavra do Senhor. Certamente um dos elementos mais comuns na nossa casa, na nossa cozinha, é o pote de sal, é o sal. Todos nós temos sal em casa. O sal basicamente é o mesmo em todo lugar. Existem variações de grossura, de local de onde ele foi tirado, mas na grande maioria das situações o sal é igual em todos os lugares. E o texto bíblico de hoje, de Mateus 5, nos fala que Jesus nos compara ao sal. Vocês são o sal para a humanidade, diz Jesus. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. Aliás, alguém de vocês já viu sal sem gosto? Alguém já encontrou um sal que não era salgado? É estranho essa expressão, se o sal perde o gosto, como Jesus diz nessa passagem. Mas nos leva a pensar, existe a possibilidade. Jesus está querendo com isso também falar daquilo que é o nosso ser como cristão, que deveria ser como o sal, que a gente não consegue nem imaginar de outra maneira. Jesus estava ensinando o povo na ocasião da pregação do Sermão do Monte. Essa mensagem é o registro mais longo que nós temos nos evangelhos dos ensinamentos de Jesus Cristo. O evangelista Mateus faz questão de enfatizar este sermão, pois ele contém preceitos, ensinamentos e ordens de Cristo para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem caminhar com ele. Para anunciar a boa nova, Jesus, mais uma vez, faz uso de metáforas e de coisas comuns do dia a dia das pessoas, para que assim também fosse possível compreender a mensagem que ele estava trazendo. Voltando ao nosso texto, nós podemos ouvir o ensinamento de Jesus Cristo para o povo. Vocês são o sal para a humanidade. No entanto, se observarmos atentamente, percebemos que parece que o povo não estava sendo este sal da humanidade, sal da terra, como Deus esperava. Jesus chama a atenção para o fato de que sim, o sal pode perder o gosto, pode perder o valor. Aparentemente, também o povo já havia se esquecido do que era essencial na sua vida como filhos e filhas de Deus. Diante dessa indiferença, Jesus mostra o nosso papel como seus discípulos nesse caminho que ele nos propõe. Esta palavra de Jesus desperta em nós uma grande responsabilidade. Também nós, nos tempos atuais, somos chamados a ser sal e luz. E talvez a gente se pergunte, diante de tudo que nós estamos vendo, experimentando, sentindo, como é que eu posso ser sal? Como é que eu posso ser luz? Como é que eu posso fazer a diferença nesse mundo, na atual conjuntura? Afinal de contas, o que Jesus quer dizer com ser sal da terra? O que Jesus quer dizer com esta palavra? E é interessante observar que Jesus não diz que nós poderíamos ser, nós vamos ser, nós seremos. Jesus é enfático ao dizer vocês são. Não é uma escolha. Não é algo que a gente diz eu quero ou eu não quero ser. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, não tem como ser diferente. É ser sal da terra. Eu quero destacar algumas qualidades do sal e nos ajudar na reflexão do que afinal de contas significa este ser sal da terra. Uma das características mais comuns, ou um dos usos mais comuns do sal é o tempero. Coisa ruim, coisa difícil é engolir comida sem sal. Sopa de hospital, como a gente costuma dizer. Aquela comida que não tem gosto de nada. Às vezes você vê aquele prato saboroso, bonito na tua frente, fumegante ainda, quente, saiu do fogão, coisa mais linda, apetitoso, e aí você pega a primeira garfada e coloca na boca e você percebe que não tem sal. A decepção é muito grande. Ser cristão é ser sal no sentido de ser um tempero para o mundo. Nós somos chamados a trazer sabor, a trazer gosto,
a fazer com que o mundo, a vida, as pessoas, aquilo que nos cerca e nos rodeia, tenha gosto, tenha sentido, dar tempero ao mundo. Ser cristão no mundo, ser sal da terra, como diz Jesus, tem a ver com trazer gosto para a vida das pessoas. Fazer com que aquelas pessoas com quem convivemos, com quem nós cruzamos no dia a dia, encontrem sentido na vida. Vivemos num tempo em que a maioria das pessoas está experimentando uma vida sem sentido. E as pessoas buscam sentido em uma série de coisas. No dinheiro, no trabalho, na diversão, nos vícios. E nós somos chamados como cristãos a sermos tempero ali onde as pessoas estão em busca de um sentido, de uma razão para viver. Porque nós sabemos que o sentido da vida está exatamente ali, em seguir a Jesus Cristo. Que o nosso testemunho de vida tempere a vida das pessoas à nossa volta. Uma outra característica do sal é a sua ardência e cura. Sal também serve para desinfetar, para limpar, para curar feridas. Antigamente era usado, a gente fazia banho de sal, fazia salmoura para colocar um pé machucado, alguma parte do corpo ferida, porque o sal, ele purifica, o sal, ele limpa. Nesse contexto, ser sal da terra, ser sal no mundo, como diz Jesus, é também ajudar a curar as feridas desse mundo. As pessoas estão machucadas, as pessoas estão feridas. O mundo está machucado, o meio ambiente, a criação de Deus está ferida, está sofrendo. E nós cristãos somos chamados a ser sal que cura, sal que purifica, sal que traz restauração. Uma outra característica do sal é a sua sensibilidade. Nós aqui no Mato Grosso temos 2 temporadas no ano, temporada da chuva e temporada da seca. E a gente percebe claramente que o sal, na metade do ano, boa parte do tempo, ele está bem soltinho, bem sequinho. Mas assim que as primeiras nuvens surgem no céu e a umidade começa a crescer, o sal também fica úmido, fica grudado um no outro. É sinal de que o sal é sensível ao contexto à sua volta. O sal percebe a diferença de umidade e ele se deixa contagiar por isso. Ser sal no mundo é também estar sensível àquilo que nos cerca. Nos últimos dias, na última semana, temos visto inúmeras notícias ruins, tristes, mundo afora. Muitas delas associadas a essa pandemia que estamos vivendo, mas também notícias de ódio, notícias de violência, notícias de racismo e por aí vai. Nós somos chamados a nos tornar sensíveis como o sal, ou seja, não passarmos por esse mundo sem sentirmos e nos solidarizarmos com quem está sofrendo. Coisa triste é ver um cristão que é indiferente à dor e o sofrimento do seu irmão, da sua irmã. Os cristãos são sensíveis àquilo que os cerca. Pessoas, situações, comportamentos da sociedade. Nós não podemos ficar indiferentes diante dessas situações calamitosas que estão acontecendo. Simplesmente passando a vida, cuidando do nosso próprio umbigo e deixando que cada um se vire. Ser sal da terra é ser sensível àquilo que nos cerca, à dor e o sofrimento daqueles que estão perto de nós. E veja, vale destacar mais uma vez, Jesus diz que nós somos sal. Ou seja, essa característica do sal é a nossa característica. Outra característica do sal é sua distribuição. Coisa triste é quando a gente pega uma fatia de pão, dá uma mordida e no meio da fatia de pão tem uma baita de uma pelota de sal. Sal mal distribuído, sal mal espalhado na comida, sal concentrado num lugar só, não faz bem, não é gostoso. Sal, para ser bom, precisa se espalhar. Sal, para funcionar, precisa ser bem diluído. E esse também é um convite, um desafio para nós cristãos. Nós não podemos nos fechar dentro da nossa própria comunidade, da nossa própria vida, dizendo, aqui eu estou seguro, está tudo bem, e lá fora o mundo que se vire.
Nós somos chamados por Jesus a nos espalharmos neste mundo, a nos misturarmos neste mundo sem nos deixarmos contaminar por ele, mas sim nós temperarmos o mundo no qual nós estamos envolvidos. Cristãos precisam se tornar sal no sentido de estarem infiltrados, espalhados, misturados nessa sociedade para poder curar, para poder limpar, para poder dar gosto, tempero e assim por diante. E é interessante que o sal, se não se misturar, se não for espalhado, ele não cumpre a sua tarefa para a qual ele foi designado. Sal não pode ficar guardado dentro de um pote, não serve para nada. Sal é feito para ser espalhado e usado. Outra característica do sal, o sal nos deixa com sede. Se nós comemos uma comida um pouco mais salgada, aquela picanha um pouquinho mais forte no sal, não demora muito, a gente já começa a ficar com sede. Essa é uma boa característica. Nós cristãos conhecemos a fonte da água viva que é Jesus. Nós temos o endereço daquele que mata a sede. E por isso é tão bom que nós, como sal, possamos deixar as pessoas sedentas por Jesus. Que a maneira como falamos da nossa fé, a maneira como testemunhamos aquilo que nós cremos, vivemos e experimentamos da nossa fé e do nosso relacionamento com Jesus, deixe as pessoas com sede. Deixe as pessoas com vontade de também experimentar isso. Que as pessoas possam dizer, eu também quero isso, parece ser algo especial, eu também quero provar isso. Outra característica, o sal é um excelente conservante. Muitas comidas são conservadas no sal. Antigamente se conservava muita coisa, carne, no sal. O sal é um excelente conservante. O mundo se deteriora dia após dia. As relações se deterioram. A sociedade se corrompe e se deteriora. Nós, como sal da terra, somos chamados a sermos conservantes, ajudarmos a preservar, conservar a vida, ajudarmos a manter a vida em seu pleno vigor. O cristão é chamado a ser um agente conservante da sociedade, tanto da doutrina cristã como também de toda a criação de Deus. Somos chamados a conservar, a ajudar a preservar aquilo que Deus criou. Somos chamados a preservar tanto a criação como um todo, no seu modo geral, mas também no seu específico, na vida de cada ser humano à nossa volta. Última característica que eu quero destacar, o sal também serve como descongelante, né, para fazer degelo. Em países onde existe neve, o sal é usado para derreter a neve, para que os carros possam circular pelas estradas, pelas rodovias. O sal tem a característica de desmanchar gelo. As pessoas estão muitas vezes com o coração congelado. As pessoas estão congeladas, estão fechadas, estão duras. E nós somos convidados a sermos sal, exatamente no sentido de descongelarmos relacionamentos, de descongelarmos corações, de trazermos calor, aquecimento, vida de volta àqueles corações que estão enrijecidos pelo frio da indiferença. Por isso, Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são o sal do mundo, para temperar, para limpar, para curar, para descongelar, para conservar, para se espalhar e se misturar. Essa é a nossa tarefa e esse, na verdade, é o nosso próprio, é a nossa característica, é quem nós somos por sermos cristãos. Eu estou convicto de que onde cada cristão zela por ser sal, a sua comunidade vai se tornar luz do mundo. Mas onde falhamos na nossa função, a ameaça é de, como diz Jesus, sermos lançados fora e pisados pelos homens, pois sal sem gosto, sal que não tempera, sal que não conserva, sal que não transforma, sal que não renova, sal que não descongela, sal que não se mistura, não tem serventia. Ao terminar, Jesus fala que o sal não pode ficar sem sabor. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra.
Agora basta vivermos dessa forma, basta olharmos e analisarmos a nossa vida. E no meio dessa situação toda que vivemos, com a pandemia e tudo mais, nós somos chamados a ser sal da terra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos anime e nos fortaleça nessa tarefa de sermos sal que tempera, que descongela, que traz vida, que renova e que traz esperança. Assim Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Quero passar os avisos desse nosso culto. A oferta do culto de hoje é uma oferta nacional destinada para o apoio à missão entre e com os povos indígenas. Recolhemos a nossa oferta, como de costume, no envelope com a data de hoje e entregamos posteriormente à secretaria. Quero reforçar que, mesmo que estamos vivendo em tempos de isolamento social, podemos nos encontrar virtualmente pelo telefone, por WhatsApp e por outros meios de comunicação. Caso alguém gostaria de ter uma conversa, de ter um diálogo com o pastor, pode manifestar o seu desejo, tanto diretamente como pela secretaria ou com algum presbítero. Deixe o seu contato e durante a semana eu entro em contato telefônico para a gente ter um diálogo e, se necessário, a gente também marcar uma visita presencial dentro dos cuidados que nos são pedidos tanto pelos órgãos públicos quanto pela igreja. Motivos de oração para o nosso culto. Nós oramos pela família Dilschneider de Cláudia, pelo falecimento do senhor Olívio, aos 48 anos, no dia 31 de maio passado. Oramos também pela família Voyant de Feliz Natal, pelo falecimento do senhor Edmundo, aos 92 anos, no dia 2 de junho, esta semana. Por estas famílias e por todos aqueles que estão chorando, nós pedimos que Deus estenda a sua mão bondosa de conforto e de esperança. Os demais pedidos e agradecimentos nós podemos incluir na nossa oração. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Eterno e bondoso Deus, obrigado por este momento de culto. Obrigado por tua palavra que nos desafia, que nos chama a sermos sal neste mundo que anda tão sem gosto, que muitas vezes anda já à beira de estar estragado. Que nós possamos, com o nosso testemunho de fé, trazer vida nova, trazer esperança, deixar as pessoas com sede de Ti. Senhor Deus, oramos de maneira bem especial pelas duas famílias enlutadas, pela família Dilschneider e pela família Voyant. Estende a tua mão bondosa, conforta o coração de cada familiar, de cada amigo, para que eles sintam assim também, Senhor Deus, que Tu os acompanhas e carregas em meio a esse momento de dor e de sofrimento. Renova a esperança, Senhor Deus, firmada em Cristo Jesus, que nos prometeu que venceremos a morte, porque Ele também a venceu. Senhor Deus, cuida das nossas famílias, cuida de todos aqueles que estão em busca de cura, de restauração da sua saúde. Em especial, lembramos daqueles que estão lutando contra o coronavírus e também de todas as pessoas empenhadas na busca de uma solução. Cientistas, pesquisadores, médicos, para que possam assim também, bondoso Deus, encontrar uma vacina, encontrar uma saída para esta situação. Também ao povo, Senhor Deus, que está assustado, está preocupado, está angustiado, dá, Senhor, tranquilidade, dá paz, dá esperança. Faz com que também nós possamos cumprir aquilo que nos é pedido, aquilo que é esperado de nós. A todos os que estão enfrentando situações difíceis nesse mundo, Pai bondoso, estende a Tua mão. Olha por nossa igreja, por todos aqueles que pregam e anunciam a Tua palavra, tanto aqui como no mundo, para que a Tua palavra não pare de ser anunciada e ela possa transformar as vidas. Assim entregamos aos Teus cuidados tudo aquilo que está em nosso coração, situações e pessoas queridas que lembramos, pedidos e agradecimentos. E fazemos isso na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E assim queremos nos despedir com a bênção do eterno e bondoso Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso estenda a sua mão sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante a sua face e o seu rosto em tua direção. Que o Senhor Deus abençoe os teus dias e que tu possas experimentar a cada momento o seu cuidado. Vamos na paz de Cristo e sirvamos ao nosso Deus com alegria, sendo sal neste mundo. Uma abençoada semana e até nosso próximo encontro. Amém.